Nós vamos continuar a mensagem de 2 domingos atrás, né? Nós começamos a falar sobre graça e juízo de Deus, baseado em Ezequiel, capítulo 20. Nós chegamos agora a partir do verso 21 até o 33. E vamos fazer essa leitura, e o texto vai nos dizer assim: mas os filhos... Vamos lá, deixa eu esperar vocês abrirem aí, né? Por favor, desculpem, né? A partir do verso 21, e o texto vai nos dizer assim: mas os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Deixei-os contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que arde a madre, para os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel. Perdão, queridos. Portanto, fala à casa de Israel. Espera aí, só um instantinho, amados. Achei. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, havendo-os eu introduzido na terra que de mão levantada lei dar-lhes. Então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este, onde vós ides? O seu nome tem sido Baamá até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: acaso vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? As suas abominações? Ao ofereceres os vossos dons e fizerdes passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados com todos os vossos ídolos. E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Eita! A gente pensa que Deus deixa a gente à vontade. Não é verdade? A gente acredita que a gente está fazendo tudo do jeito que a gente quer. Mas Deus está nos contando uma história aqui de graça e juízo. E para nós entrarmos, eu queria relembrar o que nós aprendemos na semana passada, que foi até o verso 20, acho que foi do 11 até o 20, se não me falha a memória, e aprendemos que tudo que diz respeito às leis divinas são boas e nos concedem vida, tanto pelos resultados como pelas bênçãos em detrimento da obediência. Nós aprendemos que a natureza humana é tendenciosa à desobediência, à irreverência e à negligência com relação a Deus e seus estatutos, mas que pela sua eterna misericórdia nos concede oportunidade para vivermos com Ele e para Ele. Aprendemos também que oportunidades oferecidas por Deus não devem ser negligenciadas,
Afinal, não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Queridos, quando nós vemos os versos 21 e 22, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu não sei se os irmãos costumam olhar o texto depois da mensagem, ou antes da mensagem, ou durante a semana. Enfim, esse texto, ele se repete no verso 8, o verso 21 se repete no verso 8, se repete no verso 13 do mesmo capítulo. E o verso 22 se repete no verso 9 e no verso 14. É uma repetição. Deus está enfatizando bem o problema da rebeldia e da desobediência do povo. Vamos lembrar que os anciãos chegaram para Ezequiel e disseram: nós viemos aqui consultar o Senhor. E Ezequiel então se coloca diante do Senhor, e aí o Senhor vai falar com ele, e ele começa a responder a essa consulta. E Deus começa a usar o profeta Ezequiel para contar a história. E ele está contando a história. Então nós vamos lembrar que ele diz de novo: mas os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo os homens viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Ele repete isso 3 vezes, porque são em 3 tempos diferentes. Na primeira vez é eles no Egito. Na segunda vez é eles para entrar na terra, e Deus diz assim: não vão entrar. E na terceira vez Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou esparramar vocês pela terra por causa da idolatria. Então na primeira eles estavam no Egito, na segunda eles estavam para entrar na terra prometida e voltaram, ficaram 40 anos andando volta no deserto, até que uma geração inteira pereceu para que a nova pudesse entrar na terra. A terceira vez que Deus está falando aqui, ele já está falando diante do povo estar na terra e não obedecer e não guardar os seus estatutos. Então mais uma vez ele repete que o povo é rebelde, que eles se rebelaram contra Deus, que eles se recusaram, ou seja, não viveram segundo os seus estatutos, não quiseram ouvir, não andaram nos meus estatutos, eles não abandonaram, ninguém lançava de si as suas abominações e nem guardaram os meus juízos, o verso 13 e o verso 21. Quando nós vamos para o verso 22, vamos lembrar que Deus está sendo Deus, porque ele vai dizer o seguinte: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Não tinha a ver com o povo, era a sua glória. É algo que nos é difícil de entender, queridos, é que Deus apresenta a sua salvação por amor do seu nome. Ele exerce amor para conosco, ele estende misericórdia, mas o que Deus está dizendo para o universo todo: eu criei o homem, e aonde o pecado superabundou a graça. Eu criei o homem, o diabo veio para destruir, mas eu vim para dar vida, e vai prevalecer o meu projeto, o meu juízo sobre salvação para a humanidade. Então tem a ver com o que eu fiz, foi por amor do meu nome, a sua glória, para que não fosse profanado. Ele reteve o juízo, ou seja, Deus não castigou o povo por causa da revelação que estava em andamento. Deus estava se revelando não só para o povo de Israel, mas para a humanidade toda. E ele não podia permitir que alguém dissesse assim: Deus tirou eles e não conseguiu colocar. Deus tirou eles e não conseguiu inserir na terra. Deus tirou eles, mas desistiu, desanimou. Então Deus vai dizer o seguinte: vou fazer. É isso que o profeta Ezequiel está falando aqui. Então quando nós chegamos, depois ele vai dizer assim: Deus levanta a sua mão para juízo. Levantei a minha mão para eles no deserto. Isso diz 2 vezes no texto. A primeira no verso 15, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado. Era antes de entrar na terra. A segunda no verso 23, é jurando espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, depois de estarem na terra prometida, por causa da desobediência e por causa da idolatria. Os motivos: no verso 16, porque rejeitaram os meus juízos. No verso 24, é porque não executaram os meus juízos. Eles se recusaram e não fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. Vamos lembrar que quando a palavra de Deus fala de juízo,
não é de você julgar, é de você fazer o que é certo. Esses são os princípios e os valores do reino, aqueles princípios estabelecidos por Deus, que quando nós nos negamos a fazer, Deus há de tratar conosco, exatamente porque isso é desobediência. Existem normativas, existem princípios que Deus estabelece e são inegociáveis. Quando ele vai dizer o seguinte, olha, com relação aos estatutos, não aceitaram obedecer aos princípios de Deus para a vida deles. Eles profanaram os meus sábados. Vamos lembrar que o sábado tinha a ver com aliança com o povo de Israel. Ambos nos versos 16 e 24, Deus está mostrando que a aliança dele foi quebrada porque eles não cumpriram o que se comprometeram. Quando nós chegamos a entender que a aliança foi quebrada, é porque o seu coração andava após os seus ídolos. O povo estava adulterando contra Deus. O verso 24, os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. O pecado continuava de geração após geração. E aí nós vamos chegar no verso 25. O verso 25, queridos, o texto que eu li, ele não apresenta uma tradução mais adequada. Na realidade, eu fui encontrar na King James, a NVI e a anotada. Eu não sei se alguém tem uma tradução parecida com o que eu vou citar. Porque o verso 25, na King James vai dizer o seguinte: por isso também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas e a determinações pelas quais não conseguiram viver. E aí eu vou perguntar, tem alguém com uma tradução parecida aqui? Qual que é a sua? Também os abandonei em decretos que não eram bons, e a leis para as quais não conseguiriam viver. A sua é NVI? Ah, não sei. Deve ser NVI. A minha é outra. A minha é a nova transformadora que fala. Tá, e o que está escrito aí? Diz assim: eu os entreguei a decretos e estatutos inúteis que não conduziriam à vida. Isso. Veja só, queridos, por que é importante? Porque se vocês lembrarem direitinho, quando eu li o texto na minha tradução está dizendo assim, pelo que lhes dei. Não foi o Senhor que deu. O Senhor os abandonou. Ele deixou. Ele deu 2 passinhos para trás e ó, aí. Esse é o sentido. E aí nós vamos entender a ausência de Deus. O abandono no verso 25 representa uma tradução aproximada, ou seja, Deus permite que eles se afastem dos estatutos que dariam vida. Deus permite que eles se afastem para viver padrões pelos quais nem eles conseguiriam viver. Outras versões utilizam a expressão pelo que também lhes dei estatutos, como se Deus pudesse dar estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Então veja bem, quando Deus os abandonou à mercê, aí a coisa começa a perder o rumo, porque, irmãos, Deus é luz. Se Deus sai de cena, o que acontece? Há trevas. Se Deus vem com leis, com mandamentos que é para dar vida, e Deus se retira, os seus mandamentos vão junto com ele e a pessoa começa a seguir outros padrões. A evidência disso é que quando você está na presença do Senhor, quando você está perto de Deus, quando o teu relacionamento é íntimo com o Senhor, você caminha na direção da obediência. Quando você para, quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar o Senhor, automaticamente a gente já fica tendencioso para o outro lado. Agora mesmo eu estava dizendo isso, né? Estava vindo e eu estava falando. Todos nós, escute o que eu vou falar para você. Todos nós, sem exceção, pare de orar, pare de ler a Bíblia, e você vai ver que quando você menos perceber, você está no fundo do poço. Nós não podemos abaixar a guarda. E Deus aqui está dizendo então, quando fala ordenanças que não eram boas, a gente pode dar uma olhada no Novo Testamento. O que Deus está dizendo aqui? Só para a gente entender. Ao longo do tempo, os escribas foram acrescentando elementos à lei dada por Deus, que em muito dificultavam a prática.
Nos dias de Jesus, há muitas evidências desses elementos que ele mesmo combateu. Nós somos competentes em complicar. Deus simplifica, a gente complica. E o que Deus está dizendo é o seguinte: eu os abandonei a ordenanças que não eram boas e determinações pelas quais não conseguiam viver. Os caminhos ficaram muito estreitos até para eles mesmos. E a gente faz isso, não é? Eu me lembro que alguns anos atrás eu encontrava umas coisas absurdas que as pessoas traziam, né? Como, por exemplo, se você levantasse de madrugada, você não podia dobrar o joelho de short, você tinha que botar uma calça para você orar. Né? Isso quer dizer que se você estiver tomando banho, você não pode orar. E se Jesus voltar quando você estiver tomando banho, lascou. Sabe, queridos, nós somos competentes em acrescentar. E Jesus foi lá na cruz e já tirou tudo e abriu a porta. Ele rasgou o véu. E a gente fica colocando véu sobre véu, sobre véu, sobre véu. E o que Deus estava falando para o povo de Israel é exatamente isso: eu os abandonei. Quando chega no verso 26, deixei-os contaminar em seus próprios dons. Novamente a versão King James coloca a luz ao texto: e os abandonei para que se contaminassem com a malignidade de suas próprias ofertas, seus próprios sacrifícios. Aquilo que levavam para o Senhor os entregou e os deixou para que eles fizessem de qualquer jeito, para quem eles quisessem. Você está entendendo isso nos dias de hoje? A igreja tem ofertado muita coisa que não agrada a Deus. A igreja tem cantado muita coisa que não sobe. Nós não temos entendido, Deus está pela tampa, irmãos, com essa geração, com a igreja de hoje. Irreverente, displicente, negligente, desobediente. E Deus estava tratando com o povo de Israel. E vai dizer o seguinte: olha, e os abandonei para que contaminassem com a sua malignidade. Provavelmente o profeta aqui está falando nos dias de Manassés, rei de Israel, que foi filho de Ezequias. Enquanto que Ezequias temia ao Senhor, quando chegou Manassés trouxe todo tipo de coisa, sacrificou seus próprios filhos no fogo para os assolar. A versão King James vai dizer: para que eu mesmo os enchesse de horror. A permissão divina era para que ficassem horrorizados com os caminhos que estavam trilhando. E tem gente que Deus ainda abre os olhos para ver, e tem gente que não. A fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Sabe, queridos, às vezes a pessoa precisa ir lá no fundo do poço para voltar a enxergar a luz que perdeu. Porque o tempo todo Deus faz sinal e não vê. Eu já contei isso aqui, mas eu gosto de contar sempre, porque isso é um exemplo tão claro do que acontece, né? Eu me recordo que eu estava com a minha família alguns anos atrás, lá na festa de Quiririm, e eu sempre gostei de ir. Eu gosto de coisa cultural, né? E aí tinha as meninas pequenininhas assim, tudo vestido italianinho, né? Ia lá, fazia umas dancinhas bonitinhas, eu ficava encantado, aquilo era mágico, é lindo de ver. E o povo todinho, e as meninas dançando, e quase todo ano se repetia a mesma coisa. Chegava um bebu lá, ficava meio que o palco está aqui assim, aí o bebu ficava aqui assim, aí ele começava a dançar com a música. E se perdia a visão da beleza daquelas crianças e as pessoas começavam a rir do bêbado dançando. E se perdiam dela. Muita gente tem perdido a beleza de Deus para olhar para outras coisas.
E Deus, para o povo de Israel, teve que deixar ir fundo no poço para ver se eles atentavam e reconheciam quem era o Senhor. E aí vem a palavra da casa de Israel. O verso 27, o profeta vai dizer, ouvindo: portanto fala a casa de Israel, o filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Aqui está havendo uma denúncia. Deus está contando a história, mas agora chega um momento que o profeta vai denunciar. A palavra blasfemar no original quer dizer insultar. Deus está dizendo para aqueles homens o seguinte: vocês me insultaram. E transgrediram contra mim. A palavra transgredir no original hebraico tem um peso muito maior, porque significa agir com infidelidade, agir traiçoeiramente. Você entende o que Deus estava denunciando aqui? Vocês me traíram. Quando você olha para o contexto, você vê a história: eu tirei vocês do Egito, eu levei vocês para uma terra boa, eu dei mandamentos e estatutos para você viver, e vocês me trocaram, traíram a aliança que eu fiz com vocês, vocês me insultaram. Irmãos, quando a gente lê o sentido da palavra e quando a gente vê Deus falando, um Deus que poderia com a sua simples palavra acabar com uma geração, mas Ele está usando o profeta para falar. E o verso 28 vai dizer assim: havendo-os eu introduzido na terra que de mão levantada jurei dar-lhes, então olharam para todo outeiro alto, para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vocês vão? O seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. A oferta oferecida a outra. A traição começa aqui. Deus deu todo o culto no tabernáculo. Aí o povo sabe que a oferta é para levar ao Senhor. Aí eles pegam a oferta que é para o Senhor e levam lá no outeiro, lá no alto. Porque o que aconteceu, queridos, quando o povo de Israel tomou a terra e eles tomaram as cidades e os povos foram exterminados e outros fugiram, eles começaram a andar pela terra e até hoje escavações encontram altares debaixo de árvores, entre as pedras, e o povo começou a ir ofertar lá. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram e cavaram cisternas rotas que não têm água. A oferta que pertencia ao Senhor era dada para deuses que não os libertaram, não deram terra, nem lhes concederam vitória. Era isso que eles estavam fazendo, e é isso que Deus está denunciando. Que alto é este onde vós ides? Ao longo da história do povo de Israel, o povo seguiu as práticas pagãs, ofertando a divindades nos lugares altos, que a expressão Bamá quer dizer exatamente isso, lugar alto. Em Ezequiel capítulo 16, duas vezes o Senhor denuncia isso. No verso 25 e no verso 31. Verso 25: a cada canto do caminho edificaste o teu alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo que passava, e multiplicava as tuas prostituições. No verso 31, o profeta vai dizer de novo: edificando a tua câmara abobadada no canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer com a meretriz, pois desprezaste a paga.
denuncia o pecado, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer as coisas do jeito que quer. E a gente faz. O povo vinha fazendo. É só você pegar no livro de Juízes para frente. O livro de Juízes parece uma montanha-russa, né? Está com o Senhor? Deixou o Senhor. Está com o Senhor? Deixou o Senhor. Está com o Senhor? Deixou o Senhor. E aí chega no livro de Samuel, e aí parece que dá uma organizada nas coisas, até o tempo de Davi, chega no tempo de Salomão, aí depois já começa a desandar tudo com o Reino do Norte, que nós estamos estudando, e você vai ver no Reino do Sul, que também fica de alto e baixo, porque o povo não se compromete, não tem compromisso com Deus e não anda em obediência ao Senhor. E Deus vai dando corda. E o povo ia seguindo, ia adiante, está dando tudo certo, e a gente está todo feliz, e vamos fazendo, e vamos, até que Deus puxa. Aí Deus vai contar a história. Você já pensou que é você se deparar com Deus e Deus começar a contar a história da sua vida para você? Pense o que isso significa. Naquele dia, quando você levantou, o que você fez? Imagina Deus contando a história da sua vida para você. Era isso que aqueles homens estavam ouvindo. Quando nós chegamos no verso 30, Deus continua usando o profeta. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor: acaso vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituir com as suas abominações, ao ofereceres os vossos dons e fazeres passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados com todos os vossos ídolos. O que Deus está dizendo é o seguinte: a palavra contaminar é tornar-se impuro. O que Deus estava dizendo para aqueles homens é o seguinte: vocês são impuros. Vocês são corruptos. Aí ele vai dizer: vos prostituir com as vossas abominações. Deus estava dizendo para eles o seguinte: vocês são como meretrizes, agem como uma, cometem fornicação o tempo todo. Porque Deus estava reivindicando: eu sou teu esposo, eu sou teu Deus, e vocês foram a qualquer um. Ao ofereceres os vossos dons e fazeres passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados. Deus está dizendo o seguinte: olha o tamanho do pecado de vocês, olha o quanto vocês pecaram, vocês são impuros até hoje. E aí o verso 31, a parte B, vai dizer: e vocês vão vir me consultar? Vocês estão cheios de pecado e querem me consultar? Vocês me insultaram e querem me consultar? Vocês traíram e querem me consultar? É isso que está sendo dito aqui, porque a gente lê o texto: e vós me consultareis? Não, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo assim: por causa de tudo que vocês já fizeram, vocês vêm me consultar. Quem são vocês para virem me consultar? É o que Deus está dizendo aqui. O tom da pergunta revela a ira divina sobre o seu povo. E aí Deus vai dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Deus está dizendo assim: não. Você sabe que eu ouvi o não de Deus? Você não sabe que eu ouvi o não de Deus. Porque a gente, quando escuta o não de Deus, é pela sua misericórdia. Aqui não. Aqui Deus estava dizendo assim: eu não tenho nada para tratar com vocês. É Deus virando as costas, queridos.
o que veio ao vosso espírito de maneira nenhuma acontecerá. Quando dizeis, seremos como as outras nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Agora acabou. Não tem mais corda. Está tudo na minha mão. Vocês não vão fazer o que vocês querem. Deus põe o pé cravado e diz assim: não vão fazer o que vocês querem. Você sabe o que é isso? Eu recomendo a você não experimentar. Eu já experimentei. Não? Não. Você vai subir, descer, para lá, para cá, vai tentar dar diagonal, vai descer, vai tentar dar diagonal para baixo, para tudo quanto é lado. E Deus fecha a porta, e a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre, e você pode esmurrar, você pode prostrar, você pode chorar, você pode querer cavar, você não vai sair do lugar. Deus estava dizendo para aquele povo: não aceito vocês fazerem isso. Ele manda ou não manda, queridos? Ele manda. Ele manda. Ele determina, ele faz o que ele quer. Quando o profeta está dizendo assim, seremos o desejo, Deus estava revelando o desejo deles, seremos como as nações. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante para você pensar. O charme da idolatria ecoa até os nossos dias. Sempre há algo aparentemente melhor do que o nosso Deus. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa que parece que brilha mais. Parece mais cativante. Parece mais interessante. E você vai discordar de mim? Então você vai responder para mim por que as pessoas passam mais tempo vendo Netflix do que lendo a Bíblia. Responda para mim por que você passa mais tempo mexendo no celular do que orando. Por que será? Por que será que a gente se dedica tanto ao trabalho e nós somos pontuais e nós somos dedicados e fazemos muito bem porque queremos promoções, queremos ganhar dinheiro, mas para as coisas de Deus nós não somos pontuais, nós não temos compromisso. E aí você vai discordar que a idolatria tem o seu charme? Claro que tem. Continua ludibriando o povo de Deus até hoje. Porque nós não levantamos cedo para a escola dominical, mas nós levantamos cedo para viajar. No domingo de manhã nós estamos cansados o bastante para acordar cedo. A semana foi difícil, mas na semana que tem uma proposta para você levantar cedinho para o litoral e passar o dia lá, você levanta às 5 horas da manhã e vai. Você não levanta cedo para orar, mas todos os dias você levanta cedo para ir trabalhar. Você não se atrasa no trabalho, mas na igreja, para as coisas de Deus, você se atrasa. Porque no trabalho você perde dinheiro, na igreja tanto faz. Mas a idolatria não tem o seu charme. Nós temos os valores invertidos, amados do reino. Nós amamos as coisas da terra. Nós gostamos das coisas daqui. Porque nos atraem, tem o seu brilho. As jovens que assistem maratona das 2 da tarde até as 20 horas no sabadão de uma série, um episódio atrás do outro, mas não passa 15 minutos lendo a Bíblia. Mas não tem problema, todos nós queremos ir para o céu, não é verdade? Todos nós. Eu sei que inquieta, você me inquieta também, me incomoda também.
Porque eu preciso me policiar o tempo todo, porque quando eu vejo eu também me distraio com as coisas dessa vida. E o que acontecia com o povo de Israel é que eles passaram, olha, tem um alto aqui, olha, tem um monteiro aqui, olha, vamos oferecer aqui, vamos oferecer ali, o que sobrava para Deus? Nada! Nada! Não havia nada a ofertar. Por isso que Deus está dizendo aqui, minha vontade vai prevalecer. O verso 33, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Aí, irmão, todas as vezes que eu vejo essa expressão aqui, me dá até um arrepio, porque Deus está dizendo assim, quando eu juro pelo meu nome, pensa. A gente jura pelo céu, pela terra, mas Deus está jurando pelo máximo, por Ele mesmo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus está fazendo o seu juramento. O seu juramento é para ecoar pelo universo. Tudo que existe escuta. E Ele está fazendo ecoar a sua voz. Hei de reinar sobre vós. Vou estabelecer o meu trono. Vou governar. Você entende o que é Deus impor a sua vontade quando deveríamos de prostrar-nos diante dEle? Deus não precisa se impor. Nós deveríamos de estar constrangidos, envergonhados, e nos prostrar e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas Ele está dizendo que uma geração empedernida, desobediente e rebelde, hei de reinar sobre vós. Por isso que eu fiz a leitura de Isaías 46, e no verso 10 vai dizer assim, eu anuncio desde o princípio. Sabe o que é o princípio, irmão? Antes de qualquer coisa que você pense, Ele estava lá. Ele está dizendo assim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Não bastasse isso, Ele vai dizer assim, com mão forte. Aí eu me lembro, a mão forte de Deus para libertar o povo. Êxodo capítulo 13, verso 3, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Ela foi usada para libertar, agora seria usada para reinar sobre um povo desobediente. A mesma mão forte que libertou era aquela que ia se impor. E com o braço estendido, Êxodo verso 6 e 6, capítulo 6, verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido. É com isso que Ele vai reinar. E com indignação derramada. Jeremias 10, verso 10 vai dizer o seguinte, mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra. As nações não podem suportar a sua indignação. Não é melhor um Deus que me ama reinando do que um Deus chegando para mim dizendo assim, eu vou reinar sobre a tua vida. E vai ser com mão forte e com o braço estendido, porque eu estou jurando pelo meu nome, que quem vai mandar em você sou eu. Nós queremos autonomia. E Deus quer que você entenda o seguinte, como Ele não tem autonomia, tem obediência, porque quem vai mandar é Ele. Ah, mas até agora eu tenho feito o que eu quero. Vai,
Quer descobrir o limite? O que aprendemos aqui, queridos, é que Deus comunica a sua palavra de maneira clara para que não haja engano em nosso entendimento. O capítulo 20 é uma evidência clara de que Deus está sendo enfático. Deus está contando a história de graça e juízo. Olha, eu libertei, mas eu quis pesar a mão, mas eu retive. E eu libertei, e eu andei com vocês, e eu quis pesar a mão, mas eu retive. Deus está sendo enfático, mostrando que Ele deixa muito claro as coisas. Não existe nada obscuro com relação ao reino, à vontade de Deus e quem Ele é, queridos. O que existe é o desejo de nós nos justificarmos para fazermos as nossas coisas do jeito que queremos. Aprendemos que ao longo da história, toda vez que o homem se afastou de Deus, houve trevas e duras consequências. Por que fazer isso de novo? Eu quero que você entenda, o mundo já é maligno. Mas o que precisa você se perguntar é se a sua vida está em trevas ou está na luz. Se você tem Deus na sua vida e Ele tem sido luz para os teus caminhos, ou se você tem se afastado dEle e anda titubeando, querendo encontrar alguma coisa. Não se afaste de Deus. Não é tempo para se afastar de Deus. O confronto divino com o pecado revela a sua santidade. Ele não suporta o pecado. Sua misericórdia, Ele fala antes de praticar o juízo. Mas não se engane. Quando o juízo vier, não haverá clamor que Ele ouça. Porque eles foram consultar o Senhor. E Deus está dizendo para eles: vocês estão todos errados, vocês vêm consultar, não haverá consulta para vocês. E eu encerro aqui dizendo que a vontade de Deus vai prevalecer. Precisamos pensar no que isso representa para cada um. Porque a vontade dele vai se cumprir. O que isso representa para você? Segurança? Temor? Alegria? Tristeza? O que representa? Porque a sua vontade vai prevalecer. Ele vai cumprir o seu propósito desde antes da criação. O que isso representa para você? O que a soberania de Deus representa para você? Porque para mim é segurança, é esconderijo, é abrigo, é certeza, é promessa de vida eterna. Porque Ele tem sido meu escudo. Sabe, queridos, o vento sopra, a tempestade vem. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, o vento sopra, a gente se abate, a tristeza vem, mas a segurança está lá. Aleluia. Esse povo passou por muita coisa até entender o Deus que eles não conheceram, que tanto se revelou. E a minha preocupação com você é esta: um Deus que tanto tem falado contigo e que você tem brincado com Deus. Não é tempo mais de brincar, amados. Não é tempo de levar a vida de qualquer jeito durante a semana e sentar aqui e o chicote bater, e na segunda-feira a gente continua do mesmo jeito, porque a gente sabe que Deus está cuidando. A corda está sendo dada. Cuidado quando chegar a hora de puxar. Porque quando Ele puxar, Ele vai sentar com você e vai contar a história da sua vida. E que história será essa? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que história será contada, queridos? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós estamos no tempo da graça. A graça
graça é o favor imerecido de Deus, a oportunidade que o Senhor nos tem dado todos os dias. Eu, às vezes, eu tenho levantado cedo, eu tenho ido buscar uma pessoa para o trabalho, eu saio de casa às 5h15 da manhã. E aí eu estou passando a ponte do Rio Paraíba. Um dia chuvoso não, mas quando o dia está amanhecendo, aquele sol bonito está começando a levantar, a gente sabe que vai esquentar todos os fios da nossa cabeça. Mas quando eu passo por ali, eu já passo, Senhor, obrigado por mais um dia. Você entende que cada dia que você acorda é uma oportunidade que Deus te dá. Cada dia que você acorda é uma oportunidade para você viver para a glória dele. Para você fazer a vontade dele. Para você agradar a ele. Para Deus fazer algo através da sua vida. Para o reino ser levado adiante através de você, com as pessoas que você se relaciona, todos os dias. Eu sei que você levantar de manhã cedo, como hoje, por exemplo, que eu levantei no mesmo horário e fui, saí com o carro debaixo de chuva, aquelas nuvens assim, água caindo, que dia feio, né? Nada pior do que uma manhã nublada, assim, a água descendo. Mas esse dia feio foi Deus que te deu. Cada minuto da sua vida é uma oportunidade que Deus te dá. Faça valer a pena. Dê valor. Porque quem está entubado no hospital entre a vida e a morte está com saudade dos tempos em que tinha saúde e não aproveitou a vida. Está se questionando sobre N coisas. Quem está entre a vida e a morte. E nós estamos aqui na presença do Senhor. Você pode glorificar o Senhor. É um privilégio você estar aqui com saúde. É um privilégio o Senhor ter te guardado até aqui. O Senhor ter te preservado. É para você glorificar o Senhor e saber que Deus ainda tem algo a fazer na tua vida. Não brinque com Deus. Leve Deus a sério. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pense como tem sido a sua vida. Pense se Deus sentasse com você agora e fosse contar a história, que história seria essa? Quantas vezes Ele repetiria as mesmas coisas? Quantas vezes se repetiram coisas que talvez alegrem a Deus ou entristeçam? E peça ao Senhor para que a partir de hoje a sua vida seja diferente. Pai, em nome de Jesus. Senhor, é a Tua palavra que fala aos nossos corações. Falou o meu. E eu tenho certeza que falou aos ouvidos daqueles que aqui se encontram, daqueles que estão nos assistindo no Facebook. Senhor, que ela não volte vazia. Que ela possa constranger o nosso coração e a nossa mente a nos debruçar diante de Ti, a nos prostrarmos, a confessarmos, Senhor, os nossos pecados e a nos colocar diante de Ti, Senhor, clamando por uma mente renovada e um coração transformado. Pai, que os corações estejam escancarados para que o Teu sangue venha lavar de todo o pecado e que o Teu Espírito Santo adentre uma vez mais, Senhor, para fazer a Tua obra, nos levando para perto de Ti, Senhor. Senhor, crava a Tua palavra no nosso coração. Desperta-nos, Senhor, para estarmos mais perto de Ti, para utilizarmos o nosso tempo para termos comunhão contigo. Que o Teu povo ore mais. Que o Teu povo leia mais a Tua palavra, Senhor, em tempos tão difíceis, turbulentos, aonde tem tanta gente indo embora e só o Senhor sabe em que condições. Tem misericórdia de nós, Senhor. Reina sobre a nossa vida, mas que não seja como um forte, Senhor, com ira, mas com graça,
poder encontrar, Senhor, corações quebrantados, rendidos diante de Ti, dispostos a andar contigo em obediência à Tua vontade. Leva o Teu povo, Pai, para perto de Ti, atrai-nos com cordas de amor. Que não seja o tempo, Senhor, do Teu juízo sobre nós, mas da Tua graça. Que nós não venhamos a perder a oportunidade, Senhor, mas abraçá-la com todas as nossas forças aos Teus pés. Para que sejamos salvos da ira, do juízo, da condenação. E vençamos estar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém.